Queridos, bom dia, graça e paz, amém? Dá um glória a Deus aí, por favor. A nossa vida tem que ser uma vida de glória a Deus constantemente. Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. E meu tema com você nessa manhã é: o que Jesus espera dos seus discípulos? Eu quero abençoar 2 discípulos de Jesus. Vem cá Wallace, vem cá Elias. Quero honrar esses 2 jovens. Se tem uma coisa que eu gosto, é de presentear pessoas com livros. Sobe aqui os 2. A revolução das cópias de Jesus. Pensei em você. Aí queria te dar de presente esse livro. Queria que você lesse ele amanhã. Amanhã você termina de ler. Tem que ler rápido. Enraizado, eu li ele em 3 dias. Já estou lendo, já li um livro essa semana e já estou começando a ler outro amanhã. Isso aqui é para você, Xelotes. O desafio de viver na contramão da normalidade. Você é um camarada que vive na contramão da normalidade. Deus abençoe vocês 2, tá? E que essas leituras possam gerar no coração de vocês crescimento, maturidade, e vocês possam continuar aprendendo com Jesus. Depois eu vou dar presente a outros discípulos dessa igreja, discípulos de Jesus, e a gente vai abençoando as pessoas que a gente puder nesse tempo e que Deus for colocando no nosso coração. A partir do verso 7, o que Jesus espera dos seus discípulos? A Bíblia diz assim: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém? Queridos, nesses poucos versos da palavra de Deus que a gente leu aqui nessa manhã, a gente pode encontrar, a gente pode identificar algumas questões relacionadas ao tema da nossa mensagem dessa manhã. O que Jesus espera dos seus discípulos? Eu acredito, queridos, que enquanto Jesus se relacionava com os seus discípulos, Jesus ele nutria no coração dele uma expectativa com relação à vida de cada um deles. Jesus sabia
por completo o que aconteceria de forma antecipada com cada um dos seus discípulos. Jesus trabalhou com Pedro, Jesus desenvolveu na vida de Pedro o caráter cristão, e enquanto Pedro caminhava com Jesus, enquanto Pedro aprendia com Jesus, Jesus ele sabia muito bem que Pedro iria negar ele. Jesus sabia que Pedro iria traí-lo, que Judas iria traí-lo. Na verdade, queridos, Jesus, ele nutria expectativas, porque ele sabia do potencial que cada um daqueles homens, eles tinham. Como Jesus, ele sabe e conhece o potencial de cada um de nós. E quando a gente pensa em expectativa, a gente tem expectativa também na nossa vida. Todos nós temos expectativa acerca das pessoas com as quais a gente se relaciona. Por exemplo, o que você espera do seu cônjuge? O que você espera dos seus filhos? O que você espera dos seus pais? O que você espera do seu chefe? O que você espera da sua igreja? O que você espera do seu líder? O que você espera do seu pastor? O que você espera de um novo governo? Na verdade, queridos, a gente sempre vai criando expectativa com essas relações. No entanto, você já parou para pensar sobre o que Jesus espera de você? Em algum momento você já parou e já pensou quais são as expectativas que Jesus ele tem com relação à sua vida? O que Jesus espera do seu relacionamento com Ele? Na verdade, a gente cria expectativas, mas a gente se esquece que há pessoas que também criam expectativas com relação à nossa pessoa. Eu acredito, queridos, que Jesus, ele tem expectativas com relação à vida de cada um de nós. Mesmo sabendo quem a gente é, mesmo sabendo quais decisões a gente vai tomar, mesmo sabendo qual vai ser o destino final da vida de cada um de nós que estamos aqui, mesmo assim, Jesus ele tem expectativas com relação à vida de cada um de nós. Assim como temos expectativas em nossas relações interpessoais, Jesus também tem expectativas ao nosso respeito, reveladas principalmente por toda a Bíblia, mas também nesse capítulo e nesse texto que a gente leu e que é a base para a nossa reflexão aqui nessa manhã. Quais são as expectativas de Jesus com relação à nossa vida, segundo João capítulo 15? O que Jesus espera de cada um dos seus discípulos? Eu aprendo aqui, queridos, olhando para João capítulo 15, aprendo algumas lições e queria compartilhar com você aqui nessa manhã. Em primeiro lugar, Jesus espera que você permaneça fiel a Ele. A primeira coisa que Jesus ele tem expectativa é com relação à nossa fidelidade. Jesus espera que a gente seja discípulos fiéis, mesmo sabendo que muitos de nós somos infiéis. Ele continua com a expectativa de achar em nosso coração fidelidade. A Bíblia diz aqui no verso 7 do capítulo 15, Jesus dizendo aos seus discípulos: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido.
Queridos, Jesus ele faz um convite muito especial aos seus seguidores. Jesus aqui nesse verso, ele convida os discípulos para permanecer nele. Não existe nada especificamente de religioso na palavra permanecer. Há muita gente fantasiando essa expressão permanecer. Na verdade, não tem nada de místico, não tem nada de religioso nessa expressão permanecer. Na linguagem do Novo Testamento, permanecer é um verbo comum que dirige a um ser humano a ficar, continuar e às vezes habitar. Na verdade, quando a gente pensa na palavra permanecer, essa é a ideia que o Novo Testamento traz para a gente. Ela designa a ideia de ficar, de continuar e às vezes de habitar. Quando Jesus convida os discípulos para permanecer nele, em outras palavras, o que Jesus queria dizer é o seguinte: fiquem comigo, não me abandonem, continuem comigo, habite em mim. Aqui Jesus estava então pedindo aos seus seguidores que permanecessem nele e que não o trocassem por nada nessa vida. Na verdade, Jesus estava pedindo fidelidade. Jesus estava pedindo exclusividade. Jesus estava pedindo para os discípulos ficarem com ele, caminharem com ele, habitarem na sua pessoa, desfrutassem da sua comunhão. Jesus estava aqui pedindo aos seus discípulos para que eles permanecessem fiéis em seus relacionamentos com ele. A fidelidade a Jesus nos torna as pessoas mais felizes e satisfeitas desse mundo. Se nós formos fiéis, nossas orações serão respondidas, nossos anseios serão supridos e a nossa vida será uma vida abundante. Tem muita gente andando na contramão dessa promessa. Tem muita gente andando para trás porque tem sido infiel para com Jesus, não tem aceitado o convite de ficar, de estar nele, de participar da sua comunhão. A fidelidade a Jesus, queridos, abre uma porta para o cumprimento das promessas de Deus para a nossa vida. Nós temos que crer que Deus nos escolheu para uma vida abundante e não para viver uma vida de escassez. Tudo que eu e você precisamos para viver uma vida de satisfação se encontra na pessoa de Cristo Jesus. Nada fora de Jesus traz satisfação para nós. Nada fora da pessoa de Cristo é capaz de preencher o nosso interior como Jesus tem o poder de fazer isso. Jesus não quer que você viva na escassez. Jesus quer que você desfrute da vida que Ele veio te dar. E essa vida é a vida abundante. A maior tristeza da vida de uma pessoa é ver seus sonhos sendo desfeitos, ao passo que a maior alegria é a realização completa deles. Para isso, queridos, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Se houver algum traço de infidelidade na nossa vida, em qualquer área da nossa vida, nós não estamos vivendo a vida abundante que Jesus nos oferece, e não vivendo a vida abundante, nós estamos vivendo a escassez. Sempre vai nos faltar alguma coisa. Quando nos falta fidelidade, nos falta o mais importante, que é a satisfação plena na pessoa de Cristo Jesus. Por isso, sejamos fiéis e experimentaremos Deus movendo-se através
da nossa vida de fidelidade. Quando Jesus nos convida a permanecer nele, Jesus está nos pedindo fidelidade, comprometimento, para que a gente possa então viver a vida que ele veio nos oferecer. Mas também, querido, Jesus espera que você ame como ele o amou. A Bíblia diz aqui nos versos 12 e 17, Jesus fez questão de lembrar aos seus discípulos: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. E este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. É importante, queridos, que frisar que Jesus repetiu muitas das vezes essa expressão nesse texto que nós acabamos de ler. Jesus fez questão de lembrar aos seus discípulos que uma coisa que ele espera de cada um deles está relacionada ao padrão de amor que ele ofereceu. Não é um amor qualquer, mas é um amor de qualidade, é o amor dele. Ele pede aos discípulos para se amarem uns aos outros como ele amou cada um desses discípulos. É impossível sermos então discípulos de Jesus e nutrirmos raiva, mágoa ou indiferença no nosso coração. Por que isso, pastor? Porque o amor de Deus é algo completamente diferente. O amor de Deus é diferente, porque ele não depende de reciprocidade, ele não depende de elogios, ele é imparcial e ele é parte da essência daqueles que são discípulos de Jesus Cristo. O seguidor de Jesus não vive reagindo ao desamor de forma negativa. Ele vive amando para transformar aqueles que não amam em apaixonados amigos de Deus. Por isso, queridos, que amar é um desafio. Por isso que amar não é algo fácil. Nós temos um desafio gigante aqui pela frente. Amar a todos, assim como Jesus, ele nos amou. Jesus, queridos, ele nos ordenou aos seus seguidores que se amassem uns aos outros, como ele os amou. E a maior expressão de amor a gente encontra na palavra. A maior expressão de amor foi o seu próprio sacrifício na cruz, por cada um de nós. A maior expressão de amor que as pessoas podem ter uma pelas outras é darem a própria vida uma pelas outras, exatamente como Jesus fez por aqueles a quem ele amou. Ele nos amou o suficiente para dar a sua vida por cada um de nós. A Bíblia diz aqui em Romanos, capítulo 5, no verso 7 e no verso 8, a Bíblia diz aqui, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Podemos não precisar morrer por alguém, mas podemos exercer o amor sacrificial de muitas outras maneiras. A gente pode exercer o amor sacrificial ouvindo. A gente pode exercer o amor sacrificial cuidando, dando atenção. A gente pode exercer esse amor ajudando, incentivando, orando, contribuindo com a nossa vida. Às vezes, queridos, não sentimos amor por todos. Isso é uma grande verdade. Há pessoas difíceis de amar. Há pessoas de fato difíceis de se relacionar. Algumas pessoas são difíceis de amar mesmo, mas ainda assim nós recebemos o mandamento de agir com amor para com o nosso próximo. Porque, queridos, amor não está ligado a merecimento.
porque se tivesse ligado a merecimento, nenhum de nós merecíamos o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Nenhum de nós seríamos alcançados pela graça, pelo amor do Senhor. Nesse texto que a gente leu, Jesus incentivou os seus discípulos a amarem uns aos outros com a qualidade do seu amor. Amem-se uns aos outros, assim como eu os amei. Palavras de Jesus. Em último lugar, eu aprendo que Jesus espera que você frutifique em todo o tempo. A Bíblia diz aqui no verso 5 e no verso 16, Jesus dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça. Que coisa linda. Jesus escolheu aqui, queridos, os seus discípulos e os nomeou para que transmitisse o evangelho e desse fruto para o reino de Deus. Na verdade, cada pessoa em Cristo Jesus foi alcançada por Ele e se tornou um ramo dessa videira. E esse ramo agora nessa videira precisa frutificar. Nós somos chamados para dar fruto. No entanto, querido, Jesus, Ele faz questão de lembrar o segredo para aquele que quer frutificar em todo o tempo. E o segredo é permanecer nele. É permitir que as suas palavras, que os seus mandamentos, que as suas orientações também permaneçam na sua própria vida. Esse é o segredo, é permanecer em Jesus para que a gente dê fruto. Pastor, por que muitos fracassam? Aqueles que fracassam no permanecer, fracassam em dar frutos que glorifiquem a Deus. Deus investiu pesado em nós. Deus investiu pesado na vida dos seus discípulos. Deus fez um grande investimento em cada pessoa que é chamada para o Evangelho, de modo que Ele não abre mão de uma resposta positiva. Nós somos plantados, queridos, aqui nessa terra, e ninguém planta uma videira esperando colher sombra ou colher folhas. Quem planta espera colher frutos, e no caso da videira, espera-se colher uvas. Do mesmo modo, Deus, ao nos salvar, Ele nos incluiu no seu reino, ou seja, na sua igreja, e Ele espera que a gente venha reproduzir, gerando outras vidas para Ele, multiplicando assim o número de outros discípulos. Você sabe qual é o nosso fruto? Você sabe qual é o fruto de um discípulo? Na verdade, queridos, o fruto do discípulo é outro discípulo. É reproduzir na vida de alguém a imagem e o caráter de Cristo Jesus. Nós estamos aqui para reproduzir. Nós estamos aqui para multiplicar. E não multiplicar da nossa vida, mas da vida de Cristo, que está em nós, que vive na nossa pessoa. Todo cristão é um discípulo de Jesus e, como tal, deve reproduzir outros discípulos. O que faz alguém ser um cristão? O que faz alguém ser reconhecido como um cristão, pastor? O que faz de alguém um cristão é o fato de ele ser uma cópia de Jesus, que reproduz outras cópias de Jesus. Ser cristão é isso. Ser cristão não é carregar uma Bíblia, porque muitos carregam uma Bíblia, mas não são cristãos. Ser cristão não é ter liderança na igreja.
não é estar envolvido com as coisas de Deus, não é frequentar as celebrações, os cultos, não é fazer parte de ministérios, porque muitos fazem e não são. Ser cristão é ser parecido com Cristo, é ser uma cópia de Jesus. E se por algum momento você não tem sido uma cópia de Jesus, você precisa reavaliar a sua vida. Você precisa reavaliar as suas motivações. E você precisa entender que Ele te chamou para você dar fruto, e fruto que permaneça. Ele te chamou para ser semelhante a Ele, parecido com Ele. E se por alguma razão você não está frutificando, avalie-se e volte a dar frutos no reino de Deus. Você nasceu para ser uma pessoa frutífera. Por isso, não aceite uma vida de esterilidade. Declare pela fé que você será o discípulo que Jesus te chamou para ser. Jesus nos convida a dar fruto em todo o tempo. Você não é um ramo que está ligado na videira estéril. Todos aqueles que estão ligados de fato na videira não são estéreis. Se você é estéril, é porque você não está ligado na videira. Você precisa se conectar à videira, para que você possa frutificar no reino de Deus. Eu concluo minha palavra dizendo que grandes discípulos para uma grande missão é o que Jesus espera de cada um de nós. Discípulos que gerem outros discípulos em um círculo que só termina quando Jesus voltar. Não fomos chamados para reter, fomos chamados para ganhar, restaurar, discipular e enviar. E nessa grande missão, Jesus requer de cada discípulo fidelidade, amor e fruto. É isso que Jesus espera de nós. Jesus espera que a gente seja uma igreja fiel. Jesus espera que a gente seja uma igreja que ame. Jesus espera que a gente seja uma igreja que frutifique para louvor e glória dele. Fique de pé. Vamos adorar ao Senhor com uma canção. Vamos exaltar a presença daquele que é digno e único de receber honra, glória e louvor.